Fala galera aí do meu canal, sejam bem-vindos aí para mais uma aula e hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre a trigonometria. Vamos aprender sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Vamos lá? Então vamos lá, gente. Então, a primeira coisa para a gente aprender a trigonometria no triângulo retângulo é a gente aprender os elementos que existem dentro de um triângulo retângulo. Então veja aí que eu desenhei um triângulo retângulo e essa medida aqui a gente está chamando de A, essa medida a gente chama de B minúsculo, essa medida a gente chama de C minúsculo. Esses vértices, os pontos de encontro aqui dessas retas, desses segmentos, a gente coloca como letra maiúscula. Isso aí é já um aprendizado para qualquer disciplina de geometria, tá? Pontos a gente coloca como letra maiúsculas, segmentos como letras minúsculas. Então, ponto A, ponto B, ponto C, lado A, que é o oposto ao vértice A, o lado Bzinho, que é o oposto ao vértice Bzinho, e o lado Czinho, que é o oposto ao vértice Czinho. Mas no triângulo retângulo, pessoal, esses lados A, B e C, eles têm nome, tá? Quais são os nomes deles? Ah, sim, esqueci antes. Antes nós temos aqui também, ó, como a gente está falando vai falar de trigonometria, então nós temos que falar também sobre ângulo. Então aqui eu tenho um ângulo. Na verdade, nós temos três ângulos, né? Esse ângulo aqui eu chamei ele de θ. Mas tem um ângulo aqui no vértice C e tem esse ângulo aqui em A, que a gente chama ele de o ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ok? Mas como eu estava falando com vocês, o triângulo, cada lado desse aqui, ele tem um nome. Quais são os nomes desses lados? Então vamos lá. Nós temos esse lado chamado hipotenusa e os outros dois lados chamados catetos. Como que nós podemos identificar essas medidas dentro do triângulo? Como é que eu posso nomear? Por que que eu estou nomeando dessa forma? Então, a regra é a seguinte. A hipotenusa, ela é o maior lado do triângulo retângulo. E o maior lado de um triângulo, ele está sempre oposto ao seu maior ângulo. No caso do triângulo retângulo, o maior ângulo é o de 90 graus, é o ângulo reto. Então a hipotenusa, ela é sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então esse aqui é a hipotenusa, vai ser o maior lado do triângulo retângulo. Cuidado porque nem sempre o triângulo vai estar nessa posição. Por isso, identifique o ângulo de 90 graus, a hipotenusa será o lado maior oposto a ele. E as outras duas medidas serão os catetos. Aí talvez você que já tenha estudado um pouco de trigonometria no triângulo retângulo pode estar falando assim, ah, tem um cateto oposto e um cateto adjacente. É verdade, isso existe. Só que cateto oposto e cateto adjacente, a gente só pode se referir com essa nomenclatura a partir do momento que eu identifico um ângulo. Por exemplo, se eu identifico esse ângulo θ, eu posso dizer que esse lado aqui, AC, ele é o cateto oposto ao ângulo θ. E esse lado AB, ele é o cateto adjacente ao ângulo θ, aquele que nasce junto com o ângulo θ. O que já mudaria se eu estivesse analisando o ângulo aqui em C. Esse lado aqui seria já o cateto oposto ao ângulo C, e esse lado seria o cateto adjacente ao ângulo C. Então, cuidado com essa nomenclatura. Cateto oposto e adjacente sempre em relação a um determinado ângulo. Ok, então o que deveria ser a trigonometria dentro do triângulo retângulo, já que eu sei agora que tem um ângulo ali e eu tenho essas medidas hipotenusa e cateto. Então a gente estuda na trigonometria no triângulo retângulo três relações, que é a relação do seno, cosseno e da tangente. O que vem a ser o seno de um ângulo? Então, o seno de um ângulo, que no caso aqui nós vamos referir ao ângulo θ, o seno de um ângulo θ é o cateto oposto a esse ângulo θ dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Então, o seno ele é uma fração, ele é uma divisão de dois valores. Ele é a divisão do valor da medida do cateto oposto pela hipotenusa, tá? Então, com isso eu calculo o seno desse ângulo. Cosseno. O cosseno de um ângulo, ele é o cateto adjacente, aquele cateto que nasce junto com o ângulo, dividido pelo valor da hipotenusa. Então, se eu tenho a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa, eu consigo calcular o cosseno desse ângulo. E a tangente? A tangente de um ângulo é a medida do cateto oposto a esse ângulo, dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo. Então, note que tem uma relação aí, pessoal, dessas três relações. O triângulo tem três lados. Nós temos três relações trigonométricas. Com uma dessas três relações, a gente consegue encontrar qualquer medida desconhecida dentro de um triângulo retângulo. Basta que eu tenha apenas uma medida e um ângulo.
Com essa informação, eu encontro qualquer outro lado do triângulo retângulo. Outra coisa importantíssima no trabalho de triângulo retângulos, galera, é a gente entender, descobrir quais são os valores do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. O meu objetivo nessa aula aqui não é mostrar para vocês o porquê que nós chegamos nesses valores, tá? Se vocês quiserem uma aula que explique o porquê que vão ser esses valores que nós vamos apresentar para vocês, vocês podem colocar aí nos comentários que eu posso criar uma aula aí para vocês explicando do porquê que o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 vão ser os valores que a gente vai construir aqui, tá? Mas de maneira prática, quais são os valores do seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60? Então a regra para você montar essa tabela é bem simples, ela é assim, ó. Escreve 1, 2, 3, depois volta e escreve 3, 2, 1. Só no seno e no cosseno. Então 1, 2, 3, 3, 2, 1. Segundo passo, põe 2 embaixo de todos. Onde eu escrevi 1, 2, 3, 3, 2, 1, botei sobre 2 todo mundo. Terceiro passo, bote a raiz onde não tiver 1. Então aqui tinha 1, eu não coloquei raiz, aqui eu botei raiz. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, 1 sobre 2. Então já montei a tabela do seno e cosseno. Tá pronto, ó. Seno e cosseno de 30, 45 e 60 são esses valores. Agora a tangente é diferente, veja só vocês, ó. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tem um pessoal que canta a musiquinha, só que eu sou mais tímido, eu não vou cantar essa musiquinha. Mas é 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tiver 1. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Ok? Então, tendo essa tabela em mãos e sabendo as relações trigonométricas, vocês conseguem resolver 99% dos problemas de triângulo retângulo. Então, ó, note só do que vocês precisam para resolver problemas de triângulos retângulos. Descobrir uma medida desconhecida. Saber as relações trigonométricas, identificar certinho quem é hipotenusa, quem é cateto oposto ao ângulo que foi dado, quem é o cateto adjacente, para que eu saiba escolher qual das relações eu vou utilizar para poder resolver uma situação, resolver um problema, uma questão, e depois eu saber o seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. E como eu falei para vocês, 99% das questões de trigonometria do triângulo retângulo vão cair nesses ângulos notáveis aí, 30, 45 ou 60. Ok? Bem, mas aí talvez vocês me perguntem, mas para que eu aprendo isso e na prática, qual a aplicação disso? Então, ele serve para a gente encontrar uma medida desconhecida em um triângulo retângulo, tá? Esse já é um ponto. E em diversos problemas de geometria, a gente vai utilizar essa informação. A gente precisa descobrir uma medida desconhecida e o triângulo retângulo ele é o que mais aparece para a gente poder descobrir esses problemas. Problemas até do cotidiano, por exemplo, ângulo de 90 graus a gente encontra na maioria das casas, né? Todas as casas têm que ter um ângulo de 90 graus, senão a parede vai cair. O chão com a parede forma esse ângulo de 90 graus. Então, se eu apoio ali uma escada, apoio uma vassoura, a gente consegue ali ver um triângulo retângulo e dá para a gente descobrir as medidas ali utilizando trigonometria. Tá? E muitos problemas referem a isso. Mas vamos na prática? Vamos ver um exemplo? Então vejam aí esse triângulo. Ó. Vamos encontrar as medidas desconhecidas nessa figura aí, que eu chamei de x e de y. Eu não sei que medidas são essas. Então, vamos aí trabalhar para descobrir essas medidas. Então, primeiro vamos descobrir o valor de x, depois a gente descobre o de y. Não tenta fazer uma conta para descobrir os dois ao mesmo tempo, não, porque não dá. Então, eu vou primeiro tentar descobrir o x. Então, vamos lá. Gente, olhando para esse triângulo, vamos nos fazer algumas perguntas. Primeira pergunta. Em relação ao ângulo de 30 graus, lembra que eu preciso fixar quem é o ângulo, né? Fixei esse ângulo aqui de 30 graus. Em relação a ele, essa medida de 16 aqui, ela é o que em relação a esse ângulo de 30 graus? Isso aí, cateto oposto. Então, o 16 ele é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Beleza. A medida que eu quero descobrir é qual mesmo? É o x. Então eu pergunto, em relação ao ângulo de 30 graus, a medida x é o quê? Bem, em relação a qualquer ângulo aí nesse triângulo, x ele é a hipotenusa. Ok? Ele é o maior lado, está oposto ao ângulo de 90 graus, então x ele é a hipotenusa. Opa, cateto oposto, hipotenusa. Surge mais uma pergunta. Qual a relação trigonométrica que utiliza o cateto oposto e a hipotenusa? Lembrou aí? Seno, né? O seno ele utiliza o cateto oposto e a hipotenusa. Então a gente vai utilizar ele para resolver esse problema. Como é que eu vou utilizar ele para resolver esse problema? Vou escrever, ó, seno de 30
igual a 16 sobre x. Não é isso? A relação não diz que o seno de um ângulo é o cateto oposto a ele sobre a hipotenusa? Então, montei, ó, o seno desse ângulo aqui, que é o de 30 graus, é igual a 16 sobre x. Tá, mas por enquanto eu tenho um problema aí, ó. Porque eu tenho seno de 30 e tenho x. São duas coisas desconhecidas para mim nesse momento. São desconhecidas porque eu não estava me lembrando da tabela. Agora que eu me lembrei da tabela, eu estou vendo lá que o seno de 30 vale meio. Então eu vou substituir. No lugar ali do seno de 30, eu vou colocar que o seno de 30 é meio. Então vai ficar meio igual a 16 sobre x. E aí a gente caiu numa equação simples, né? Multiplica cruzado aí, nós vamos ter 1 vezes x igual a 16 vezes 2. 1 vezes x é x, 16 vezes 2, 32. Portanto, a medida desconhecida x é igual a 32. E o y? Vamos agora descobrir ele? Bora lá, fazer as mesmas perguntas. Em relação ao ângulo de 30 graus, o que essa medida y aí representa no triângulo retângulo? Ele é o cateto adjacente, ó, ele nasce junto com o ângulo. Bem, a gente já sabe que o 16 ele é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus. Essa medida eu tenho, então eu vou utilizar ele. Ah, professor, mas eu poderia usar a medida x que eu descobri no, no primeiro passo ali? Pode também. Aí seria uma outra conta que a gente iria fazer. Mas utilizando a informação que a questão já me deu desde o início, então eu tenho 16 como uma medida e quero descobrir o y. O y é o cateto adjacente, 16 é o cateto oposto. Qual relação utiliza o cateto adjacente e o cateto oposto? A tangente. Então vamos utilizar a tangente para resolver. Ó. Tangente de 30 igual a 16 sobre y. Novamente, ó, tenho dois problemas, né? Eu tenho aqui duas incógnitas, duas coisas que eu não sei o valor, que é o y e a tangente de 30. Mas eu não sei o valor porque eu tinha me esquecido da tabela. Se eu olhar para a tabela, eu vou ver lá que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou substituir lá no lugar da tangente de 30, raiz de 3 sobre 3 igual a 16 sobre y. Aí a gente multiplica cruzado, fica raiz de 3 vezes y igual a 16 vezes 3. 16 vezes 3 é 48, eu passo essa raiz de 3 dividindo. Então, y seria 48 sobre raiz de 3. Só que eu tenho um pequeno problema aí, que é essa raiz embaixo. A gente geralmente não coloca um resultado com a raiz de 3 embaixo. Se você estiver fazendo uma questão de múltipla escolha, uma atividade, ou for fazer uma prova de um vestibular ou um concurso, normalmente não vai aparecer um resultado para você lá com essa raiz de 3 embaixo. Então, como é que eu faço para acabar com esse problema? Então, a gente faz um procedimento que chama racionalizar. Então, eu vou multiplicar tanto a parte de cima como a parte de baixo da fração por raiz de 3. Isso não é errado porque se eu pego essa fração aqui, raiz de 3 sobre 3, é uma divisão de um número por ele mesmo. Isso dá 1. E se você multiplica qualquer coisa por 1, você não altera o resultado, né? Tudo vezes 1 dá o outro número. Então aqui eu multiplicar 48 sobre raiz de 3 por 1, vai dar o próprio 48 sobre raiz de 3. Só que eu vou utilizar esse 1 escrito como raiz de 3 sobre raiz de 3, que é o mesmo número que tem aqui embaixo, ó, que é raiz de 3. Fazendo isso, lá em cima vai dar 48 raiz de 3, porque não tem como multiplicar. E raiz de 3 vezes raiz de 3, 3 vezes 3, 9, então é raiz de 9. E a raiz de 9 é 3. Bem, chegou aqui, se não dá para dividir, você já teria acabado a questão aqui. Como dá para dividir 48 por 3, então eu vou fazer essa divisão e aí eu vou chegar no resultado do y. Y é igual a 16 raiz de 3. Ok, galera? Bem, para a gente relembrar, ó, veja o que a gente aprendeu aqui hoje nessa aula. A gente aprendeu que o triângulo retângulo ele tem nome ali as medidas, né? Tem a hipotenusa, os dois catetos, que em relação a um ângulo dado, esse cateto pode ser oposto, como ele pode ser o cateto adjacente. E baseado nessas medidas, nesses lados do triângulo, eu tenho relações trigonométricas. O seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, e a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E vimos também nessa aula que existem ângulos que são notáveis, que vão aparecer na maioria das questões aí de trigonometria no triângulo retângulo, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Sempre que aparecer esses ângulos, eu tenho essa tabela do seno, cosseno e tangente, que se você não tiver ela em mãos, para montar é bem simples, é 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos, raiz onde não tiver 1, a tangente é diferente, veja só vocês, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Montei essa tabela, sabendo as relações trigonométricas, vocês vão resolver
a maioria das questões de trigonometria no triângulo retângulo. Ok, gente? Então, até a próxima. No próximo vídeo aí nós vamos estar vendo o ciclo trigonométrico. Para que serve esse ciclo trigonométrico? Vai nos ensinar a calcular o seno, cosseno e a tangente de outros ângulos notáveis. Além do de 30, 45 e 60, vocês vão aprender a calcular o seno, cosseno e tangente de 0 graus, 90 graus, 120, 150, 180, 270, 360. Né? Uma circunferência tem 360 graus. Então a gente vai ver no ciclo trigonométrico como é que isso funciona. Ok, gente? Então, abraço aí para vocês e até a próxima.